Fala pessoal, tudo bem por aí? Hoje eu queria analisar uma marca americana que eu encontrei a última vez que eu estive nos Estados Unidos e que eu tenho certeza que vai te trazer muitos insights. Ela estava dominando a gôndola, fui naquele supermercado chamado Whole Foods, que é um mercado de comidas orgânicas e naturais. E cara, quando eu fui comprar uma cerveja, eu notei que aquela marca estava em todo lugar, com um espaço até maior do que o da Heineken e da Budweiser. E aí eu pensei, porra, vou fazer uma análise sobre essa marca aqui. Vamos lá? Bom, a primeira coisa que é importante você ter na sua cabeça é que a Athletic Brewing, que é o nome da marca, né? Ela começou, na verdade, cara, meio que em cima de um insight que é bem comum a gente ver por aí. Não sei se você já viu aqueles programas tipo Shark Tank, né? Mas geralmente o empreendedor, ele chega lá em cima do palco e ele fala assim: Um dia eu queria um negócio, não encontrei e pensei, pô, acho que outras pessoas vão querer também. geralmente esse approach é uma merda, porque só porque você não acha alguma coisa que você quer, não significa que, né, isso, a sua necessidade é uma necessidade de todo mundo. Porém, no caso dos caras, era de fato uma coisa que estava faltando no mercado. Em 2013, o fundador da marca Bill Schoffelt, que eu não sei, né, como é que pronuncia na verdade, ele tinha deixado de beber porque ele queria começar a focar um pouco mais, né, na performance dele, porque ele queria se tornar o ultramaratonista. E aí, cara, acontece o que acontece com todo mundo que resolve parar de beber. Quando você vai para os rolês sociais, meio que fica um saco, né? E você procura algumas opções sem álcool e geralmente não tem nada muito bom assim, principalmente para cerveja, principalmente em 2013, né? A gente está falando ali de mais de 13 anos atrás. Então imagina como a categoria não estava desenvolvida como ela tem hoje, né? Hoje, por exemplo, você encontra, sei lá, Corona Zero, Heineken Zero, encontra outras marcas assim, ou até algumas marcas artesanais e tal. Porra, 2013 não tinha quase nada no mercado. Uma coisa que eu acho interessante nessas histórias de empreendedorismo é como o cara não desiste da ideia. O cara chegou em 200 mestres cervejeiros e só um aceitou essa ideia de tentar fazer uma cerveja não alcoólica que fosse de fato gostosa. E aí nessas ele acabou encontrando o John, que era um mestre cervejeiro lá do Novo México, e depois de quase 3 anos aperfeiçoando o produto. E eu acho que isso aqui é muito importante a gente levar em consideração, né, cara? Quando você vai lançar uma marca, cara, você tem que garantir que o seu produto é bom. Mas aí os caras chegaram num método proprietário, né? Porque o que acontece? Eu trabalhei na Heineken há muito tempo, posso te dizer. Hoje o que acontece? O cara faz a cerveja e quando chega no final do processo, existe um processo que remove o álcool da cerveja. E aí ela acaba ficando uma cerveja zero álcool, mas isso afeta bastante o sabor. Ainda que a Heineken e a Corona tentem trazer um pouco esse claim de que a cerveja ela tem um gosto parecido, quem já tomou cerveja zero por aí sabe que o gosto não é a mesma coisa. Só que no caso da Athletic Brewing, os caras criaram um método onde a cerveja é fermentada e o álcool ele não passa de um certo nível de graduação. Então ele fica ali em 0,5%. Isso é importante porque nos Estados Unidos, cervejas dessa graduação para baixo já são consideradas não alcoólicas. Então não é que essa cerveja não tem álcool, ela é uma cerveja considerada não alcoólica e que, portanto, compete, né, diretamente ali com as marcas também que não tem álcool. Mas eu acho que o fato dela ser 0,5% já confere um sabor para ela um pouco diferente do que as marcas mainstreams do mercado. E aí em 2018 eles lançaram a marca com 2 produtos, um chamado Run Wild IPA e o outro chamado, que eu tô lendo aqui, Upside Down Golden Ale. E aí assim começa a história da Athletic Brewing, mas eu vou trazer para vocês aqui o que é que torna essa marca tão especial, por que eu gostei tanto desse case. No meu trabalho de consultoria, uma das coisas que eu acho mais importante a gente fazer quando a gente está desenvolvendo o posicionamento de uma marca é entender principalmente o contexto daquela marca. E o contexto daquela marca tem muito a ver com a história daquela marca, a história de fundação, o mindset do próprio fundador, ou seja, aquelas coisas que estão meio que dentro do DNA, e que quando você traz à tona, por alguma razão, parece fazer muito sentido. Quando você olha na história, os exemplos de brand refresh, de revitalização, de reposicionamento, geralmente aqueles casos que são muito bem feitos, eles trazem algum elemento que é meio que relativo ou diz respeito a um pouco à história da marca. E isso faz com que o posicionamento seja cada vez mais verdadeiro. E quando a gente olha o posicionamento da Athletic, a gente percebe que os caras evoluíram, mas eles nunca perderam aquela essência do fundador. De novo, lembra? O cara estava querendo se tornar um ultramaratonista, mas ele não queria parar de beber cerveja e ele não estava encontrando uma cerveja não alcoólica que fosse realmente boa. Então, meio que o lance de performance, de esporte,
sempre esteve dentro do posicionamento e precisa estar dentro do posicionamento. Afinal, a marca ela foi fundada sob essa condição, entendeu? Quando ela foi lançada, a Atlética ela se posicionava como uma cerveja para atletas que estavam treinando sério. Então a gente está falando aqui de, sei lá, ultramaratonista, de triatleta. Porra, é tanto que a marca até tinha um sonho de criar uma parceria com o Ironman. A gente está falando de, sei lá, ciclista de longa distância. Enfim, essa galera que é um negócio mais intenso de performance e não só a galera que vai ali na academia, como eu e você, por exemplo. Então aqui, parte do insight da marca era muito claro, é o lance de tipo, pô, eu quero beber cerveja com os meus amigos depois do treino, mas eu não quero também comprometer a minha recuperação ou a minha performance do dia seguinte. E a gente sabe que o álcool, ele tem um pouco desse efeito. Então, assim que a marca foi lançada, ela fez, cara, ela meio que ajustou aonde ela estava com o seu posicionamento. Então ela entrou em eventos esportivos, ela entrou em lojas especializadas de running, de corrida, de maratonista, festivais de esporte. Então ela meio que ajustou a distribuição ao seu posicionamento e isso faz com que a marca fique cada vez mais verdadeira. Hoje a marca ela já evoluiu esse território, ela não fala mais só de esportes de alta performance, mas ela entrou muito no território de wellness, de bem-estar, porque a gente sabe que esse é um mercado que tem crescido muito. Mas olha só que legal, a marca já vem falando disso muito antes da gente começar a falar dessa indústria do bem-estar. Hoje o posicionamento da marca ele é definido em uma frase chamada Fit for All Times, ou seja, fit para todas as horas, e ela traz exemplos na sua campanha de diversos tipos de público que também buscam uma cerveja não alcoólica ou zero para meio que se sentir bem, independente do momento. Então a gente não está mais só falando de esporte, a gente está falando de quando você está em diversas situações e à medida que a gente está falando aqui, eu vou colocar as cenas na tela porque eu não posso passar o comercial, senão o YouTube derruba, beleza? Só para deixar claro, por que a marca evolui um posicionamento dessa maneira? Porque quando você está falando de uma cerveja que é para massa, quando você quer atingir um público maior, é difícil você ficar nichado. Na minha consultoria ou nos trabalhos de marca que eu já fiz ao longo da minha carreira, a gente sempre tem essa recomendação de tipo, se a sua marca é pequena, se a sua marca é nova, o melhor é que você tente começar, de certa forma, nichado. Por quê? Porque você não vai ter muita grana, a não ser que você tenha, sei lá, um investimento por trás. Mas na grande maioria das vezes, você não vai ter tanto dinheiro. Então é mais fácil você meio que nichar um pouco e atingir um público específico, ganhar atração e começar a ampliar depois. Se você começa com um posicionamento muito amplo, existe uma grande chance de que você vai brigar com marcas maiores da sua categoria e aí você não vai ter orçamento suficiente. Então o que a gente vê aqui da Atlético foi uma escolha muito certeira, mas a marca evoluiu demais. A gente vai falar do negócio dela, como a marca cresceu, como o negócio cresceu e principalmente, quando você cresce dessa maneira, você precisa, de certa forma, ajustar o seu posicionamento sem perder a sua essência. Eu acho que a marca fez muito bem isso aqui, tá? Uma coisa que eu acho muito interessante da Athletic é o que a gente chama de gestão de portfólio. Eles têm ali entre 5 a 6 estilos de cerveja principais, ou seja, que estão disponíveis o ano em todo, mas a marca aposta muito no lançamento de outros estilos, dessas inovações que a gente chama de in and out, é uma inovação sazonal, a cerveja fica ali um tempo na gôndola, a galera compra, eles tiram no mercado e eles fazem também muitas collabs, inclusive eles fizeram uma collab com o Netflix, uma cerveja ali chamada de Gerald's Gold para a série The Witcher. Então olha só que legal como essa marca vai ganhando capilaridade e ela usa principalmente as collabs para ganhar atração, para se conectar com públicos mais novos, para expandir um pouco a sua atuação, para aumentar a awareness, que é conhecimento de marca no final do dia. Tem uma coisa aqui nessa gestão de portfólio, tem até um nome específico que eu vou falar para vocês, que se chama animação de portfólio. O que é isso? A animação de portfólio é quando você olha ou quando você tem uma marca estabelecida, que já tem ali uma linha estabelecida, e você traz itens novos, você coloca e tira, faz itens promocionais, faz collabs, muda a embalagem, faz edições, sei lá, especiais, edições de música, enfim, você começa a navegar nos diferentes territórios da marca para você trazer animação, trazer variedade
para os seus consumidores atuais e geralmente dá até uma razão para eles continuarem comprando a sua marca, senão eles se acostumam, meio que enjoa com o sabor que você tem atual, e se você deixa de trazer novidades, eles meio que cansam e começam a consumir outras cervejas da concorrência, por exemplo. Então, essa estratégia de portfólio da Atlética é muito interessante por conta disso. Agora, tem uma outra coisa aqui que eu acho que são as collabs, e para mim as collabs elas não são só estratégicas, como elas são quase como multiplicadores culturais, né? Eu sou mega fã disso porque quando a gente faz uma collab com uma outra marca, né? Quando a nossa marca faz uma collab com a outra marca, na cabeça do consumidor acontece um efeito muito interessante. É como se a sua marca emprestasse o melhor benefício que aquela outra marca que você está fazendo parceria tem. Então, uma forma de você construir marca sem necessariamente investir um caminhão de dinheiro. E é por isso que as marcas gostam tanto de fazer isso, porque o consumidor ele gosta de ver quando duas marcas de territórios similares ou de certa afinidade se combinam para fazer uma coisa muito legal. Isso beneficia as duas partes. E aí, obviamente, a Atlética ela olhou para 3 frentes. Ela olhou para esportes, entretenimento e celebridades, trazendo inclusive essas celebridades como investidores. Então, por exemplo, esportes, os caras entraram, hoje eles estão com o patrocínio do Ironman, eles estão com o patrocínio da Super Tri, que é uma série global de triatlon, e eles estão também com uma cerveja oficial do estádio do Arsenal, né, o estádio da Emirates. Então olha só que legal como a cerveja também está começando a entrar em outros momentos, está pegando inclusive a galera do esporte, né, a galera do futebol, que é um público, porra, gigantesco, e se associar ao Arsenal, porra, é um negócio que traz uma credibilidade para a marca do caralho. Depois eles também entraram num território de entretenimento, como eu te disse, então a gente tá falando aqui de Netflix, eles fazem muitos eventos com a Live Nation, eles têm parcerias com creators, recentemente eles fizeram a parceria com um creator que eu gosto demais, que faz umas sketches e tal, vou colocar na tela aqui, que é um cara muito engraçado, e todas essas parcerias elas vão construindo pouco a pouco, né? Como se fosse um tijolinho, assim, você vai colocando um tijolinho, depois coloca outro tijolinho, e o negócio vai crescendo e aos poucos a marca vai se tornando cada vez mais parruda, cada vez mais, mais fortalecida ao longo do tempo. Uma coisa que impressiona demais nessa marca é o crescimento de receita da empresa, que é um negócio meio surreal. Então ali, 2019, que era o primeiro ano de atuação praticamente, os caras bateram 2,5 milhões de dólares de faturamento, 2020 os caras bateram 15 milhões, então teve um crescimento ali de quase 500%, e a gente está falando do que aqui? Pandemia, que era um boom de wellness, né? A galera começou a entender o valor disso, muitas marcas cresceram, né? A pandemia ela foi um crescimento absurdo para todas as marcas, principalmente as marcas de bens de consumo, né? Os serviços obviamente sofreram bastante. E aí em 2024 essa marca bateu 130 milhões de dólares. Então imagina só, de 2020 para 2024, está falando ali de quase 10 vezes de crescimento, e hoje essa marca tem 19, quase 20% do mercado de cervejas não alcoólicas nos Estados Unidos. Isso é primeira absoluta, ela está na frente inclusive da Heineken, está na frente da Budweiser. Quando a gente fala do mercado de craft, ou seja, do mercado de cervejas artesanais, a Atlética tem mais de 50% de share de mercado. Isso significa que a marca ela vende mais do que quase 100 marcas de craft combinadas. Ela se tornou hoje, que estou lendo aqui, a 20ª maior cervejaria dos Estados Unidos em volume de produção, incluindo as com álcool, e ela está avaliada ali em mais ou menos 800 milhões de dólares. É bem provável que essa marca ali, de repente, faça até um IPO ali em 2000 e, sei lá quando, 28 ou 29. É uma marca para comprar ação, porque claramente é um case de sucesso. Eu convido vocês a dar uma olhada ali no perfil do Instagram dessa marca, vou deixar aqui na descrição do vídeo, porque de fato é uma marca muito interessante, muito divertida, tem ali um tom de voz bacana, que vai para um lado de wellness, que eu acho que falta um pouco ali no mercado de cervejas. Ela quebra alguns códigos, gera diferenciação, a embalagem, design, tudo disso eu acho muito redondinha. Acho por isso que eu quis trazer esse case aqui para vocês. É um case muito redondo de, fundação de marca, posicionamento, gestão de portfólio, distribuição alinhada com os territórios de posicionamento. Então assim, o que a gente pode tirar desse case? Eu acho que tem muitas coisas que eu considero relevante, mas tem um ponto que eu acho que a gente não falou muito, que é o seguinte, cara, essa marca, ela entrou, né? Ela foi criando esse senso de lifestyle justamente por atacar uma coisa que era o ponto fraco, e é ainda, né, o ponto fraco das cervejas tradicionais, que é o impacto da ressaca,
né, e a percepção de saudabilidade que a cerveja te dá no dia seguinte. Então, a marca, ela foi muito para dentro disso, de você, porra, você pode curtir, você pode consumir um negócio que é animal, e no outro dia você pode se sentir bem, você não precisa ficar destruído, você não precisa ficar para baixo. Né? Olha só como esse território é um território muito defensável e muito proprietário, e que a Heineken, por exemplo, ou outras cervejas, elas não conseguem entrar. E até porque a cerveja nunca vai falar para você que ela é uma cerveja que vai te dar ressaca. Ela nunca vai usar esse termo ressaca, porque é um termo muito pejorativo que joga contra o próprio produto dela. Então a Atlético, sabendo disso, ela vai lá e ataca justamente nesse território, porque você, né, como marca de cerveja alcoólica, não consegue falar sobre isso. Então olha só como às vezes quando a gente quer entrar numa categoria, às vezes a gente pode tentar procurar esses pontos na comunicação, esses pontos na proposta de valor dos nossos competidores para tentar trazer alguma coisa diferente e fazer alguma coisa que eles não consigam defender. Obviamente também aqui a gente tem uma coisa de método proprietário, que isso fez com que ela se protegesse inclusive de novas marcas não alcoólicas que fossem entrantes, afinal todas elas estavam seguindo o método tradicional de tirar o álcool no final. E aqui eu tenho uma outra coisa também que para mim é o foco, né? Quando a gente compara, por exemplo, uma Atlético com uma Heineken, cara, a linha de cerveja 00 da Heineken, ela é uma extensão de linha. Você concorda? Ela não é o produto core. No caso da Atlético, é o produto principal. E isso faz com que a companhia tenha um puta de um foco e consiga direcionar todos os recursos. Para a Heineken, ela tem ainda a cerveja tradicional, então ela precisa balancear. Isso faz com que, obviamente, na hora de competir diretamente com cervejas, né, desse setor, do setor não alcoólico, ela perca um pouco de força e acabe se apoiando muito mais no nome da marca em si do que necessariamente no produto. Enquanto a Atlética, ela vai, né, meio que all-in ali, ela tem, porra, todas as linhas, ela lança uma série de coisas, ela vai dando vários motivos para o consumidor continuar comprando dela e não necessariamente ficar consumindo Heineken. Então, é uma estratégia de diferenciação muito interessante. Beleza? Legal esse case, né? Foco em produto, método proprietário, evolução, collab, negócio do caralho, por isso que eu queria trazer para vocês. Espero que você tenha curtido aqui. Se tem alguma marca que você quer que eu analise, deixa aqui nos comentários, não esquece de se cadastrar no canal, de dar like, de compartilhar com quem você acha que pode curtir esse vídeo também. E se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho de consultoria, conhecer também o meu curso de gestão de marca, caso você queira fazer parte, queira aprender comigo, os links estão todos aqui na descrição do vídeo, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu demais, abração!